Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal Desbravando a Física. Eu me chamo Professor Francinaldo e é um imenso prazer estar aqui com vocês para juntos darmos continuidade ao curso básico de Física para iniciantes. Na aula de hoje nós temos como objetivo de aprendizagem resolver exercícios sobre trabalho realizado por uma força constante e discutir algumas aplicações do teorema do trabalho e energia cinética. Então se prepara aí e vamos embora para mais uma aula. A primeira questão que nós estaremos resolvendo nesta aula de hoje, ela diz o seguinte: um bloco parte da posição A e atinge a posição B sob a ação de um sistema de forças, conforme mostrado na figura abaixo. Sendo F igual a 50 newtons, cosseno de θ igual a 0,8, peso igual a 70 newtons, força normal igual a 40 newtons e força de atrito igual a 10 newtons, assim como distância D igual a 5 metros. Determine, letra A, o trabalho que cada força realiza no deslocamento AB. Letra B, o trabalho da força resultante nesse deslocamento. Vamos iniciar a resolução dessa questão calculando primeiro o trabalho realizado por esta força F. Força essa que está formando um ângulo θ com a direção do movimento. Então, calculando o trabalho realizado pela força F, percebemos que, como a força F é uma força constante, que de acordo com o problema vale 50 newtons, o trabalho realizado por uma força constante pode ser determinado através desta fórmula que foi demonstrada na aula passada. Trabalho realizado por uma força constante nada mais é que o produto escalar da força com o vetor deslocamento. Mas o que seria esse produto escalar? Esse produto escalar ele é resolvido da seguinte maneira: módulo do primeiro vetor, que seria a intensidade da força, multiplicado pelo módulo do segundo vetor, que seria a intensidade do deslocamento, vezes o cosseno do ângulo entre a força e o vetor de deslocamento. O ângulo entre a força e o deslocamento vale θ. Dessa forma, cosseno de θ. Então, para determinar o trabalho realizado por essa força F, basta você pegar a intensidade da força, multiplicar pela intensidade do deslocamento e multiplicar pelo cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Fazendo isso, turma, vamos substituir os valores que são dados na questão. Trabalho realizado pela força F será igual. Intensidade da força foi dado no problema, vale 50 newtons, multiplicado pela intensidade da distância. Esse deslocamento também foi dado aqui no problema, vale 5 metros, multiplicado pelo cosseno do ângulo. Lembre que o ângulo entre a força e o deslocamento vale θ, e o cosseno de θ é 0,8. Cosseno de θ você já pode substituir diretamente, cosseno de θ é 0,8. E agora você pode multiplicar 50 vezes 5 vezes 0,8. O resultado final é simplesmente 200. 200 o quê, professor? Como nós estamos determinando o trabalho, e o trabalho é uma forma de energia, toda energia, de acordo com o Sistema Internacional de Unidades, é medida em Joule. Então, a resposta final aqui seria 200 Joule. O trabalho realizado por esta força F vale 200 Joule. Pergunta que eu faço para vocês: esse trabalho realizado pela força F, ele é um trabalho motor ou um trabalho resistente? A resposta seria trabalho motor. Por que trabalho motor? Justamente porque este trabalho ele é positivo. Todo trabalho positivo que está favorecendo o deslocamento do corpo, a gente chama de trabalho motor. E agora nós vamos calcular o trabalho realizado por uma outra força. Então já fizemos aqui o cálculo do trabalho realizado por essa força F. Podemos agora calcular o trabalho realizado pela força normal. Como a força normal é uma força constante, vamos utilizar a fórmula para o trabalho realizado por uma força constante, que é o produto escalar da força com o vetor deslocamento. Esse produto escalar, resolvendo ele, vai ficar módulo do primeiro, que seria a intensidade da força, multiplicado pelo módulo do segundo, que é a intensidade do deslocamento, vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Olhando para a figura, a força que a gente está calculando agora é a força normal. Essa força normal ela está perpendicular à direção do movimento, ao deslocamento sofrido por esta caixa. Então, esse bloco está sofrendo um deslocamento na direção horizontal e no sentido da esquerda para a direita.
Logo, a força normal está aplicada numa direção perpendicular ao deslocamento desse bloco. Consequentemente, o ângulo entre a força normal e o deslocamento vale 90 graus. Substituindo, aqui teríamos cosseno de 90 graus. Ora, professor, mas o cosseno de 90 dá zero, então não precisa nem substituir o valor da força normal, muito menos do deslocamento, já que você já sabe que o cosseno de 90 dá zero, então o trabalho realizado pela força normal é necessariamente igual a zero. Então a força normal ela não realiza trabalho, uma vez que ela está aplicada na direção perpendicular ao deslocamento para esta situação que nós estamos analisando neste exercício. A mesma coisa vai acontecer para a força-peso. A força-peso ela também não realiza trabalho, pois está perpendicular à direção do movimento, está perpendicular ao deslocamento. Nem a força normal, nem a força-peso, neste exemplo, irão realizar trabalho sobre este bloco. Dessa forma, vamos para a última força, que seria a força de atrito. Vamos determinar o trabalho realizado pela força de atrito. Fazendo os cálculos, percebam o seguinte, que essa força de atrito ela está contrária à direção do movimento. Consequentemente, o movimento está para a direita, que seria o deslocamento desse bloco, ele está sofrendo um deslocamento para a direita, enquanto que a força de atrito está no sentido contrário, está para a esquerda. Olhando para o ângulo formado entre a força de atrito e o vetor deslocamento, é um ângulo raso, um ângulo de 180 graus. Ao calcularmos o trabalho realizado pela força de atrito, nós vamos estar utilizando esse ângulo entre a força de atrito e o vetor deslocamento, que vale 180 graus. Fazendo os cálculos, teremos o seguinte, turma, que o trabalho realizado pela força de atrito também pode ser determinado por essa fórmula, produto escalar do vetor força com o vetor deslocamento, mas quem é esse produto escalar? Intensidade da força, multiplicado pela intensidade do deslocamento, vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Quanto é que vai dar o trabalho realizado pela força de atrito? Esse trabalho vai ser igual à força de atrito multiplicado pelo deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre a força de atrito e o vetor deslocamento. Como a força de atrito aponta para a esquerda e o vetor deslocamento para a direita, o ângulo entre eles vale 180 graus, tá certo? Mais uma vez, perceba que o deslocamento está apontando para a direita, enquanto que a força de atrito está apontando para a esquerda. O ângulo entre a força de atrito e o deslocamento é um ângulo raso. Esse ângulo raso, ele mede 180 graus, que é o ângulo de meia volta. Combinado? Substituindo aqui, ó, teremos cosseno de 180. Beleza, e agora, professor? Substituindo os valores, os dados da questão, força de atrito será igual. A intensidade da força de atrito foi dado aqui, vale 10 newtons. Então, 10 multiplicado pelo deslocamento, que vale 5 metros, vezes o cosseno de 180. Quanto vale o cosseno de 180, turma? Jogando na calculadora, cosseno de 180 vai dar menos 1. Então, 10 vezes 5 multiplicado por menos 1. Resolvendo isso daqui, nós vamos ter que o trabalho realizado pela força de atrito será igual a 10 vezes 5, 50. 50 vezes menos 1 dá menos 50 joule. Percebam que nesse caso aqui, o trabalho ele é negativo. Fisicamente falando, um trabalho negativo é justamente chamado de trabalho resistente. Por que nós chamamos dessa forma, professor? Porque esse trabalho está sendo realizado por uma força que, por sua vez, se opõe ao deslocamento. Então, a força está se opondo ao deslocamento do bloco. Por isso que é um trabalho resistente. E dessa maneira a gente resolve a letra A dessa questão, que era calcular o trabalho realizado por cada uma das forças para o deslocamento desse bloco de A até B. Na letra B, turma, ele pede para determinar o trabalho resultante nesse deslocamento. Então, vamos chamar esse trabalho resultante de WT. Então, WT seria o trabalho resultante. Quem quiser pode chamar de WR, tá certo? R de resultante ou WT, T de total, trabalho total. Então, o trabalho total vai ser igual a quem? Vai ser igual ao trabalho realizado por cada uma das forças. Para você determinar o trabalho total, isso daqui vai ser igual ao seguinte, ó. Vai ser igual ao trabalho realizado pelaquela força F, mais o trabalho realizado pela força normal, mais o trabalho realizado pela força peso,
mais o trabalho realizado pela força de atrito. Para determinar o trabalho total, você vai somar o trabalho realizado por cada uma das forças que foi calculado na letra A. Então, o trabalho total será igual ao seguinte: trabalho realizado pela força F, que foi o primeiro trabalho que nós calculamos, trabalho realizado pela força F vale 200 Joule. Então, vai ficar 200 somado com o trabalho realizado pela força normal. Mas, professor, a força normal, ela não realiza trabalho sobre o bloco porque ela está numa direção perpendicular. Então, o trabalho realizado pela força normal vale 0. A mesma coisa acontece para a força-peso. Como a força-peso está numa direção perpendicular ao deslocamento do bloco, então a força-peso não realiza trabalho. Portanto, o trabalho realizado pela força-peso também vale 0. E, por fim, você soma com o trabalho realizado pela força de atrito. A força de atrito realiza um trabalho resistente sobre o bloco que vale menos 50 Joule. Então, aqui você vai ter menos 50 Joule. Resultado final: trabalho realizado pela força resultante, o trabalho total realizado sobre o bloco, é 200 menos 50, que vai dar igual a 150 Joule. Percebam que o trabalho total realizado sobre o bloco é um trabalho motor, já que o resultado é positivo. Consequentemente, o trabalho realizado pela força resultante está favorecendo o deslocamento desse bloco. Então, essa força resultante está favorecendo o deslocamento do bloco, por isso que o trabalho resultante vai ser igual a 150 positivo. Combinado, turma? Então, com isso, a gente finaliza esta questão, cujo objetivo era determinar o trabalho realizado por cada uma das forças para deslocar esse bloco do ponto A para o ponto B, e, enfim, calcular o trabalho da força resultante nesse deslocamento. Vamos agora, turma, resolver essa outra questão que vai ilustrar perfeitamente o teorema do trabalho e energia cinética. Essa questão ela diz o seguinte: a figura abaixo mostra dois espiões arrastando um cofre de 225 kg a partir do repouso e assim produzindo o deslocamento de módulo 8,5 metros em direção a um caminhão. O empurrão do espião 001 tem um módulo de 12 newtons e faz um ângulo de 30 graus para baixo com a horizontal. O puxão do espião 002 tem um módulo de 10 newtons e faz um ângulo de 40 graus para cima com a horizontal. Aqui nós temos uma representação geométrica, tá certo? Vetorial, do que está acontecendo aqui em relação às forças aplicadas sobre este cofre. Perceba que o espião 001 está aplicando um empurrão no cofre. Esse empurrão ele é representado por essa força F1, tá certo? Então, a força que está empurrando o cofre e que forma um ângulo de 30 graus para cima com a horizontal. Já esse espião 002, ele está puxando este cofre, onde ele está representando aqui pela força F2, que forma um ângulo de 40 graus para baixo com a horizontal. Além dessas duas forças aplicadas pelos espiões, nós temos a força normal, devido ao cofre estar em contato com a superfície, e temos a força peso, devido à massa do cofre. Vamos agora verificar o que ele pede para nós calcularmos. Os módulos e orientações das forças não variam quando o cofre se desloca, e o atrito entre o cofre e o piso é desprezível. Então percebam que essas forças são todas constantes. A gente está considerando todas elas constantes, uma vez que o módulo dessas forças e as orientações, elas não variam quando o cofre está se deslocando. Pergunta, letra A. Qual o trabalho total realizado pelas forças exercidas pelos espiões sobre o cofre durante o deslocamento dele? Letra B. Qual o trabalho realizado pela força gravitacional e pela força normal sobre o cofre durante o deslocamento? E letra C. O cofre está inicialmente em repouso. Qual a sua velocidade final após o deslocamento de 8,5 metros? É essa a pergunta. Pessoal, vamos começar resolvendo a letra A, em que ele pede para determinarmos o trabalho total realizado pelas forças exercidas pelos espiões sobre o cofre durante esse deslocamento. Perceba que as únicas forças que a gente vai utilizar para determinar o trabalho é a força F1 e a força F2, já que a força F1 é a força exercida pelo espião 001, enquanto que a força F2 é a força exercida pelo espião 002.
Então vamos primeiro determinar o trabalho realizado pela força F1. Trabalho realizado pela força F1, como trata-se de uma força constante, esse trabalho ele pode ser determinado através da seguinte fórmula: produto escalar do vetor força com o vetor deslocamento. Mas como é que a gente calcula esse produto escalar? É o módulo do primeiro multiplicado pelo módulo do segundo, vezes o cosseno do ângulo entre os dois. Agora vamos utilizar aqui a força exercida pelo primeiro espião, que é a força F1, para calcular o trabalho realizado por ela. Então, o trabalho realizado pela força F1 será igual à intensidade da força, que vale quanto? O problema ele diz que a intensidade da força exercida pelo espião 001 vale 12 newtons. Então, vai ficar 12 newtons multiplicado pelo deslocamento sofrido pelo cofre. A questão informa que o deslocamento sofrido pelo cofre vale 8,5 metros. Então, substitui aqui 8,5 vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Qual a força que a gente está analisando? A força F1. Então, substituindo aqui, nós temos que a força F1 está formando um ângulo de 30 graus com a direção do deslocamento. Então, o deslocamento aqui ocorre na direção horizontal e no sentido da esquerda para a direita. O ângulo entre a força F1 gerada pelo espião 001 com o vetor deslocamento vale 30 graus. Substituindo, fica cosseno de 30 graus. Jogando tudo isso na calculadora, o trabalho realizado pelo espião 001 para empurrar esse cofre é igual a 12 vezes 8,5 vezes o cosseno de 30 graus. Eu já fiz essas contas, vou colocar apenas o resultado final, que vale 88,3345. Então, esse é o trabalho realizado pelo espião 001 para poder empurrar esse cofre. Vamos agora calcular o trabalho realizado pelo espião 002. Então, trabalho realizado pela força F2. Utilizando o mesmo raciocínio, como a força é uma força constante, esse trabalho ele pode ser determinado através da seguinte fórmula: produto escalar entre o vetor força com o vetor deslocamento, que nada mais é que a intensidade da força vezes a intensidade do deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre os dois. Substituindo os valores, considerando agora o trabalho realizado pela força F2, exercida pelo espião 002, isso será igual à intensidade da força F2, quanto equivale? A intensidade da força realizada pelo espião 002 tem uma intensidade de módulo igual a 10 newtons. Então vai ficar 10. O deslocamento continua o mesmo, é 8,5, vezes o cosseno do ângulo. Ângulo entre a força F2 e o deslocamento. Olhando para a figura, o ângulo entre a força F2 e o vetor deslocamento vale 40 graus. Portanto, cosseno de 40 graus. Substituindo, nós temos aqui, jogando na calculadora científica, o resultado 10 vezes 8,5 vezes o cosseno de 40 vai dar igual a 65,1137. Já fiz esses cálculos aqui separadamente. Então, esse é o resultado para o trabalho realizado pela força F2, que seria do espião 002. E agora sim, agora a gente consegue determinar o trabalho realizado pela força total. Se eu quero calcular o trabalho total realizado pelos espiões, então esse trabalho total é a soma do trabalho realizado por cada um dos espiões. Dessa maneira, vai ser o trabalho realizado por F1 somado com o trabalho realizado por F2. Substituindo os valores, nós teremos que o trabalho total realizado pelos espiões será igual ao trabalho realizado pela força F1 do espião 001, é 88,3345, somado com o trabalho realizado pelo espião 002, que é 65,1137. Somando os dois, nós temos que o trabalho total realizado pelos espiões será igual a 153,4482. Todos esses cálculos que eu estou fazendo aqui na calculadora científica, eu estou considerando até a quarta casa decimal. Muito bem, então esse daqui seria o resultado para essa nossa letra A. Letra A pedia para determinar o trabalho total realizado pelas forças exercidas pelos espiões,
sobre o cofre durante o deslocamento. Esse trabalho total tem magnitude igual a 153,4482 Joule. Na letra B, ele pede para determinar o trabalho total realizado pela força gravitacional e pela força normal sobre o cofre durante o deslocamento. Percebam, turma, que se você olhar, durante o deslocamento, a força normal, assim como a força peso, elas estão em direções perpendiculares ao deslocamento. Uma força que está na direção perpendicular ao deslocamento, ela não realiza trabalho, justamente porque o ângulo entre essa força e o deslocamento vale 90 graus. E quando a gente for substituir na fórmula do trabalho realizado por uma força constante, o cosseno de 90 dá zero. Então, resumindo aqui, ó, na letra B, nós temos que o trabalho realizado pela força peso vai ser igual a zero, assim como o trabalho realizado pela força normal também vai ser igual a zero. Haja visto que essas duas forças elas estão numa direção perpendicular ao deslocamento. Consequentemente, elas não realizam trabalho. Então, resolvido essa nossa letra B. E por fim, letra C. O cofre está inicialmente em repouso. Qual a sua velocidade final após o deslocamento de 8,5 metros? Nesta letra C, ele pede para determinarmos a velocidade final deste bloco, sabendo que esse bloco ele tem uma velocidade inicial igual a zero, pois ele parte do repouso. Quando ele vir falando em uma questão desse tipo, em velocidade, determinar velocidade, então você já pode de cara lembrar do teorema do trabalho e variação da energia cinética. O teorema do trabalho e energia cinética afirma o seguinte, que o trabalho total realizado sobre este cofre nada mais é que a variação da energia cinética sofrida pelo cofre. Por que eu vou utilizar ele, professor? Porque nós já sabemos quanto vale o trabalho total realizado sobre esse cofre. E quem é o trabalho total? É a soma do trabalho realizado por cada uma das forças sobre esse cofre durante o deslocamento. A gente já sabe quanto vale esse trabalho total. E agora a variação da energia cinética, a gente sabe que através da variação da energia cinética será possível determinar esta velocidade final que ele está pedindo. Por quê? Porque a variação da energia cinética será igual a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Mas quem é a energia cinética final? Energia cinética final é a massa multiplicado pela velocidade final ao quadrado dividido por 2, subtraído da energia cinética inicial, que é a massa multiplicado pela velocidade inicial ao quadrado dividido por 2. Porém, você já sabe que este bloco ele parte do repouso. Se ele parte do repouso, ele tem uma velocidade inicial igual a zero. Se a velocidade inicial é igual a zero, consequentemente, a energia cinética desse bloco inicial também vai ser igual a zero. Então, esse bloco ele não tem energia cinética inicial. Energia cinética inicial é igual a zero. E o que é que sobra aqui? Sobra que o trabalho total realizado sobre este bloco vai ser igual a massa multiplicado pela velocidade final ao quadrado dividido por 2. Mas quem é o trabalho total? O trabalho total vai ser o trabalho do espião 001 somado com o trabalho do espião 002, somado com o trabalho da força normal, somado com o trabalho da força peso. Isso é igual a quem? A massa multiplicado pela velocidade final ao quadrado dividido por 2. Sabe-se que o trabalho realizado pela força normal e o trabalho realizado pela força peso são iguais a zero, haja visto que essas forças são perpendiculares ao deslocamento. Já a soma do trabalho realizado pelo espião 001 e pelo espião 002 foi calculado na letra A e deu igual a 153,4482 Joule. Substituindo, no próximo slide, nós teremos o seguinte, que o trabalho total é 153,4482, 153,4482. Isso vai ser igual a quem? A massa multiplicado pela velocidade final ao quadrado dividido por 2. Vamos substituir no lugar da massa o valor da massa do cofre. A massa do cofre foi dado no problema, vale 225 kg.
Substituindo, teremos 153,4482 é igual a massa do cofre, que é 225 kg, multiplicado pela velocidade final ao quadrado, que nós queremos determinar esta velocidade final, dividido por 2. Vou fazer o seguinte, turma, vou pegar esse 2 que está dividindo e vou passar para o outro lado, multiplicando. Então, teremos 2 multiplicado por 153,4482, enquanto que esse 225 que está multiplicando, ele vai passar para o outro lado, dividindo. Então, ele passa para o outro lado, dividindo, 225. Isso daqui vai ser igual. Sobrou quem? Sobrou, no segundo membro, apenas a velocidade final ao quadrado. Você pode isolar essa velocidade final ao quadrado, de tal forma que esse quadrado aqui ele passa para o outro lado na forma de uma raiz quadrada. Então, passando esse expoente para o outro lado, ele vai com a operação inversa, e a operação inversa aqui vai ser a raiz quadrada do que já está do outro lado. Quem é que está do outro lado? 2 multiplicado por 153,4482 dividido por 225. Se você jogar isso daqui na calculadora científica, quanto é que vai ficar? Velocidade final será igual. Esse cálculo aqui, turma, eu vou jogar na calculadora científica com vocês, pois tem muitos estudantes que têm dificuldade em resolver cálculo de raiz quadrada na calculadora, tá certo? Então vamos lá, vamos fazer juntos. Nós queremos aqui, ó, raiz quadrada, que é esse símbolozinho aqui, de 2 multiplicado por 153,4482 dividido por 225. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esse numerador e vou colocar entre parênteses. Então, entre parênteses, vou escrever 2 multiplicado por 153,4482. Agora, vou fechar o parênteses e vou dividir por quem? Vou dividir por 225. 225. Tá certo? Lembrem-se o seguinte, olha só, tem calculadora que esse sinalzinho da raiz não vai acompanhar. Para essas calculadoras em que o sinal da raiz não acompanha o que você está digitando embaixo, eu sugiro que você coloque um parênteses adicional. Então você vai abrir um parênteses inicial, abrir o parênteses inicial, por quê? Para garantir que o símbolo de raiz quadrada vai pegar todo mundo que está dentro desse primeiro parênteses. E aí eu coloquei, ó, depois abri mais um parênteses para poder colocar esse numerador e dividir pelo denominador. Aí agora eu vou fechar aquele primeiro parênteses inicial para garantir que eu vou estar calculando a raiz de tudo isso que está dentro do parênteses. Nessa calculadora que eu estou aqui trabalhando com vocês, o sinal da raiz ele automaticamente vai acompanhando todo mundo que eu estou digitando ali dentro. Agora, tem calculadora que não acompanha. Aí se faz necessário o uso desse parênteses inicial. Beleza? Bom, na dúvida, use e abuse dos parênteses, para não ter perigo de errar. Quanto é que vai dar isso, professor? Isso daqui dá igual a 1,1678, tá certo? É a nossa resposta, pegando aqui até a quarta casa decimal. Como calculamos velocidade, a unidade é metros por segundo. E com isso nós resolvemos essa nossa questão de hoje, cujo objetivo era calcular o trabalho realizado pelos espiões, na letra A, na letra B, calcular o trabalho realizado pela força-peso e pela força normal, e na letra C, determinar a velocidade final desse bloco, supondo que ele parte do repouso. Para isso nós utilizamos o teorema do trabalho e energia cinética e obtivemos assim a velocidade final desse cofre, que é 1,1678 metros por segundo. Com isso, turma, quero agradecer imensamente a todos vocês que acompanharam esta nossa aula até o final. Dizer que eventuais dúvidas podem deixar nos comentários dos vídeos que eu estarei respondendo prontamente. Outra coisa, não esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho de notificações para ficar por dentro de todas as novidades. Desejo a vocês um forte abraço e até a nossa próxima aula.